Irmãos, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor Jesus, o Espírito da verdade e da justiça é sobre mim não só para revelar os segredos, os mistérios de Deus, do Pai Eterno sobre mim nos últimos dias, mas o Espírito do Senhor é sobre mim para restaurar o reino, a vinha do Senhor, outrora danhada ou danificada por esta igreja prostituta, caída e divorciada do Senhor. A nação pecaminosa de Israel é o falso profeta, o anticristo, o filho da perdição, porque foi para Israel, para o povo apóstata, para o povo transgressor da lei dos 10 mandamentos. Israel foi sempre quem mais rejeitou ou desprezou a lei, a Torá, os profetas, o Senhor Jesus. Israel rejeitou, desprezou a lei dos 10 mandamentos. E, portanto, para Israel, o Senhor deu carta de divórcio para sempre. Portanto, o Senhor é sobre mim não só para revelar os seus segredos ou mistérios, os mistérios de Deus, por meu intermédio a todos vós em nossos dias, mas o Espírito da verdade, da justiça e do correto juízo do Senhor é sobre mim para proclamar a restauração da vinha do reino dos céus, ainda em mãos de um povo apóstata, de um povo incrédulo, de um povo terrorista, covarde, assassino e sanguinário, dos servos, dos profetas de Deus. Por esta razão foi que Israel, para Israel, o eterno Criador, deu carta de divórcio para sempre a este falso profeta, o anticristo, o filho da perdição, que é sem dúvida a nação pecaminosa de Israel, o povo apóstata de Israel, porque reunido como um só homem, Israel foi o primogênito filho de Deus no passado, conforme Êxodo 4:22. Israel, reunido como um só homem, foi este servo, o profeta de Deus, foi um tipo de Cristo, porque andou na luz, andou com a luz, andou com a Torá, mas não permaneceu andar na verdade ou na Torá, Não prevaleceu andar na verdade. E a partir do momento que Israel resvalou seu pé, deixando de andar nos caminhos do Senhor, então ocorreu que Israel caiu, E isto foi dito ou escrito, escrito de Deus por meio dos seus servos, seus profetas, através de Oséias. Israel caiu. E por que Israel caiu? Porque se apartou, porque se tornou transgressor da lei dos 10 mandamentos. Então o filho da perdição, outrora primogênito, outrora o primogênito, filho de Deus, foi sem dúvida a casa de Israel, a nação, o povo de Israel. Todavia Israel caiu. E depois que Israel caiu, Deus deu carta de divórcio para sempre a toda a nação pecaminosa de Israel. Então Israel perdeu a primogenitura. Israel perdeu a vinha do Senhor. Porém, devido a essa apostasia globalizada ou ecumênica, devido à apostasia globalizada e generalizada, corrupta, idólatra ou hipócrita, a questão maior, de toda a terra ou de toda a humanidade agora em nossos dias, a questão maior é sem dúvida a apostasia, a falta de fé, a incredulidade de todos. Para vocês terem uma ideia, tanto o trigo quanto o joio, ainda juntos e misturados, ainda juntos e misturados, o trigo e o joio continuam misturados.
né? Todo mundo sabe que o trigo ainda não foi separado ou arrebatado, né, do joio, porque eles serão arrebatados, serão separados do joio por toda a eternidade, né? E portanto, Israel supostamente ainda permanece com a primogenitura do Senhor. Israel ainda permanece com a vinha, o reino de Deus, consigo ou em suas mãos, devido à apostasia generalizada, dado início ao princípio, pela própria nação pecaminosa de Israel. E assim o trigo, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, não está obedecendo a palavra do Senhor, a lei de Deus, semelhante àquele que foi o primogênito filho de Deus. Porém, Israel se tornou no filho da perdição. O filho da perdição, conforme a imutável palavra revelada do Senhor, o filho da perdição é aquele que fora antes, ou fora antes, o primogênito filho de Deus. Depois do grande dilúvio, Israel foi tomado por Deus como primogênito filho de Deus. Israel foi tomado como o primeiro profeta de Deus sobre as demais nações, línguas, povos e tribos. Israel foi tomado como um tipo de Cristo, como um povo iluminado que deveria iluminar as demais nações, línguas, povos e tribos. Israel foi tomado como igreja, como primeiro servo, como primeiro homem de Deus no passado. Israel foi o servo de Deus, o profeta, foi um tipo de Cristo, foi um iluminado, por quê? Porque andou, né? Porque andou nos caminhos do Senhor, mas não prevaleceu andar na luz. Israel não prevaleceu andar na luz. E portanto, Israel caiu. E depois que Israel caiu, né, da graça ou da glória, caiu ou foi expulso do jardim da terra prometida, caiu ou foi expulso do céu da glória de Deus, porque Israel trocou toda a glória e a verdade de Deus pela glória e a mentira dos homens. E portanto, o falso profeta, porque o primeiro profeta, né, depois do grande dilúvio, o primeiro profeta de Deus, porque Deus tomou, né, em tempos antigos, Deus tomou Israel como casa, como templo, como profeta, como primogênito filho, como primeiro filho, depois do grande dilúvio. O Senhor tomou Israel como profeta, como servo. A própria imutável palavra revelada do Senhor é quem nos afirma. Então, se Israel, depois do grande dilúvio, foi tomado por Deus como primogênito filho de Deus, logo se conclui que Israel era o profeta de Deus sobre as demais nações, línguas, povos e tribos. Né? Porque a cabeça, Israel, o Senhor tomou Israel como cabeça, né? Como profeta. Mas o rabo é o falso profeta. É aquele que, tendo o conhecimento da verdade, distorceu a mesma através do ensino e do aprendizado errado. Então, quando Deus, o eterno Criador, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor Jesus, o Espírito da verdade, da justiça e do correto juízo, tomou a nação, o povo, os filhos de Israel no passado, quando o Senhor tomou a Israel, tomou-o como primogênito filho. E o que isso quer dizer? Quer dizer que Israel era o servo do Senhor, né? Antes de Israel, ou depois de Israel,
Israel foi o primogênito filho de Deus, né? Israel foi o primogênito filho de Deus, conforme Êxodo 4, 22. E o que isso quer dizer? Quer dizer que Israel foi o profeta. Israel era a cabeça de Deus, né? Podemos ver através desta analogia ou de palavras figuradas, assim como Deus tomou Moisés, né, e o tornou Deus. Moisés era a boca de Deus, mas a boca de Moisés era Arão, seu irmão, sacerdote, né, sacerdote pelo sacerdócio antigo, na ordem dos levitas. Diga-se, um sacerdócio já revogado e feito extinto para sempre. Né? O sacerdócio de Cristo, agora em nossos dias, é um sacerdócio eterno na ordem de Melquisedeque. Na ordem de Melquisedeque, sem genealogia de pai ou mãe biológico, né? De carne e osso. Jacó ou Israel, o povo de Israel, quer seja como o primogênito filho, como o primeiro profeta de Deus, como cabeça de Deus, porque naquela época, né, antes de Israel ter um território para chamar de seu, né, vale lembrar que depois da carta de divórcio para sempre dado a toda a nação pecaminosa de Israel, Israel perdeu a primogenitura, Israel perdeu a vinha do Senhor. Israel foi expulso, foi destituído para sempre daquelas terras. Aquelas terras já não pertencem mais a Israel, mas toda a terra e tudo quanto nela há pertence tão somente a Cristo. Toda a terra e tudo quanto nela há ou existe agora em nossos dias, hoje é dia 24 de março de 2021. Hoje é dia 24 de março de 2021. E naquela época, somente Israel era a cabeça, né? Deus era sobre Israel, Israel era a cabeça sobre todas as nações, línguas, povos e tribos. Israel era profeta de Deus, Israel era a própria palavra de Deus diz que Israel, em Êxodo 4, 22, diz que Israel foi o primogênito filho de Deus. Mas tem uma outra passagem bíblica, um outro testemunho fiel, que Israel era servo do Senhor. No passado, hoje em dia já não é mais. Hoje em dia o servo, o último profeta, o último Adão de Deus, é o próprio Cristo, o filho biológico de Davi, agora em nossos dias, por este sacerdócio eterno na ordem de Melquisedeque, ou seja, sem genealogia de pai ou mãe biológico de carne e osso, como teve e voltou a ter novamente esse Israel apóstata, né? Ou ainda Jacó e Israel. O Israel apóstata, o Israel terrorista, covarde, assassino e sanguinário, depois que Israel caiu e Deus deu carta de divórcio para sempre a toda a nação pecaminosa de Israel, esse Israel voltou ao chiqueiro de porco. Israel, depois que caiu e o Senhor o destituiu para sempre, Israel voltou à condição de velha criatura, como foi Jacó. E Jacó significa suplantador, impostor, ladrão, usurpador, idólatra. Israel foi e ainda continua sendo o maior transgressor da lei dos 10 mandamentos. Israel foi quem mais rejeitou e desprezou a Torá, a Tanakh, o Antigo e o Novo Testamento. Israel foi quem mais fez uso da palavra de Deus, fez uso em nome
em nome do Senhor, fez uso em vão do nome do Senhor. Israel é o pior transgressor, foi quem mais rejeitou, o maior transgressor da lei dos 10 mandamentos. Mas Israel continua de pé, se fazendo parecer anjo de luz, porque um dia portou, carregou a lei do Senhor. Mas Israel permanece em trevas. Israel, a igreja profana, a igreja caída, prostituta e divorciada do Senhor, né? Israel é a sinagoga de Satanás, é a igreja do diabo. Porque depois que Israel deixou de ser santuário, depois que Israel deixou de ser tabernáculo vivo, ou santuário, trono do Senhor, né? Israel se tornou trono do diabo, santuário profano de Satanás. Israel se tornou na igreja, né, na sinagoga do Satanás. E por quê? Porque Israel permanece na transgressão à lei dos 10 mandamentos. E como a apostasia se tornou generalizada, corrupta, idólatra ou hipócrita, porque dos profetas de Jerusalém se derramou todo o ensino e o aprendizado errado. Então a apostasia que hoje vemos, né, podemos sentir, ver ou presenciar em toda a terra em nossos dias desde ontem, né? Essa apostasia, a falta de fé em Deus, a falta de fé em mim como Cristo do Senhor Jesus, né? Essa falta de fé, essa apostasia, a incredulidade generalizada, corrupta, idólatra ou hipócrita, ela teve início com os profetas de Jerusalém, da igreja judaica, né? Da igreja judaica de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Portanto, o falso profeta, né, é aquele que ensina errado. É aquele que permanece na mentira e no engano. Por quê? Porque foi expulso do céu, foi expulso da glória, foi expulso Israel, semelhante ao primeiro Adão, foi expulso da glória, foi expulso do jardim, foi expulso da terra prometida, para nunca mais voltar. Então, como Israel, semelhante a Lucifer, que tem todo o conhecimento do bem e do mal, Israel continua promovendo o roubo, a usurpação. Israel continua promovendo o genocídio e o latrocínio, o roubo seguido, né, de morte, né, morte espiritual, morte física. Agora, há poucos dias, Israel continua matando, continua rejeitando e desprezando a lei dos 10 mandamentos, quando o Senhor disse, né, disse através de dos seus mandamentos que não se deve matar. Mas Israel continua matando, roubando e usurpando em nome de Deus, em nome da sua palavra. Por quê? Porque aquelas terras já não são mais de Israel. Em primeiro lugar, porque Deus os já destituiu para sempre. Ou seja, assim como Deus expulsou Lucifer, e Lucifer hoje é representado por Israel. Assim como Deus expulsou o primeiro Adão do céu, da glória de Deus, do jardim ou do paraíso, né? Tudo isso ocorreu e ainda ocorre com a nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Porque para Israel, toda a nação pecaminosa de Israel, né, o Senhor deu carta de divórcio. Mas Israel continua teimando, Israel continua com a falta de respeito, Israel não tem temor. Ou seja, semelhante a Lucifer e o primeiro Adão, pelo pecado da desobediência na sua fronte, na sua testa,
e nas suas mãos, Israel carrega o mesmo sinal que Caim. Israel carrega na testa, na fronte, na alma, na consciência, na memória e nas mãos o mesmo sinal, né, do latrocida, do latrocida, do genocida, que foi ou fora, pela desobediência, tanto Lucifer quanto o primeiro Adão, quanto Caim. Por quê? Porque Caim pecou contra o Senhor, pecou contra o seu irmão. Assim também Israel pecou contra Deus, porque pecou contra a lei dos 10 mandamentos, e pecou contra o seu irmão, que era o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, tanto Lucifer, Caim e o primeiro Adão, né, o primogênito filho de Deus, no passado, conforme Êxodo 4:22, depois do grande dilúvio, foi que o Senhor tomou Israel como primogênito filho de Deus. E como primogênito filho de Deus, Israel não fez, ou ainda fez tudo quanto praticou e ainda pratica, né? Ou praticou Lucifer, o primeiro Adão, e Caim. Porque tanto Lucifer quanto o primeiro Adão pecaram contra o Senhor, né? Em sua mente, em sua consciência, em sua alma, em sua memória, né? Assim pecou o primogênito filho de Deus, conforme Êxodo 4:22, a nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Então Israel não fez nada mais ou nada menos do que fez o primeiro Adão, do que fez Caim, quando matou com as suas mãos ao Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus foi representado por Abel, mas Caim foi representado por Jacó, por Israel. Esse estado terrorista de Israel, esse estado terrorista covarde, assassino, sanguinário, o estado terrorista e genocida ou latrocida da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Esse estado covarde e terrorista continua praticando da mesma atitude do primeiro Adão, continua praticando da mesma atitude de Caim, continua praticando da mesma atitude de Lucifer, porque Lucifer quer dizer ex-anjo de luz. Lucifer quer dizer aquele que portou a luz de Deus. Lucifer quer dizer anjo caído. E a palavra de Deus é bem clara quando ela diz que Israel caiu. Está escrito, né? Israel caiu. Então isso é o que quer dizer Lucifer, exportador de luz, aquele que andou na luz, mas não prevaleceu, né, andar na luz. Então Israel é o anjo caído. Por quê? Porque Israel um dia teve na glória de Deus. Israel um dia teve no jardim, teve no céu, teve no paraíso. Israel um dia esteve na glória, na terra prometida. Então isso é o que quer dizer Lucifer, né? Ou seja, anjo caído. E a própria palavra do Senhor é quem diz, é quem determina. Israel caiu, está escrito, né? Está escrito em Oséias. Em Oséias, Israel caiu. E, portanto, depois que Israel caiu, né? Depois que Israel caiu, Deus,
né, deu carta de divórcio para sempre a toda a nação pecaminosa de Israel. E, portanto, já não existe mais salvação, porque Israel não praticou e nem vem praticando, né, o arrependimento para receber o perdão de Deus. Então, para Israel, para toda a nação pecaminosa de Israel, para esse estado terrorista, covarde, assassino e sanguinário de Israel, a quem Deus deu carta de divórcio para sempre, para Israel, Deus deu carta de divórcio para sempre e Israel já foi destituído, né? Por esta razão, o Senhor tem ou terá um novo povo, um novo e eterno aprisco em nossos dias, por meio de Cristo, o Filho biológico de Davi, agora nos dias de hoje, ressuscitado espiritualmente por Deus, antes desta primeira ressurreição espiritual, que haverá somente para o trigo, logo após o selamento, logo após o batismo deste corpo de Cristo ainda no deserto, junto e misturado com o joio de toda a terra, em nossos dias desde ontem, desde quando Deus deu carta de divórcio para sempre a toda a nação pecaminosa de Israel. Portanto, irmãos, né? Assim fala Deus, assim diz o Senhor por meu intermédio agora em nossos dias, né? Diga-se, os dias de Cristo, o filho biológico de Davi, porém ressuscitado por Deus nos dias de hoje, para levar ou trazer do Senhor toda a verdade, a justiça e o correto juízo de Deus agora nos dias de hoje. Portanto, diz, e como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda, né? Assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 37. Em Lucas 17, 27 diz, as pessoas viviam comendo, bebendo, unindo-se em matrimônio e sendo prometidas em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então sobreveio o dilúvio e os destruiu a todos, né? E os destruiu a todos. E os destruiu a todos. Portanto, irmãos, da mesma forma, né, conforme determina ou diz a imutável palavra do Senhor, da mesma forma ocorreu, né? Da mesma forma ocorreu nos dias de Ló. Nos dias de Ló, o povo dedicava-se a comer e beber, comprar e vender, plantar e construir. É o que está ocorrendo nos dias de Cristo, o filho biológico de Davi, agora em nossos dias, ressuscitado, levantado por Deus, semelhante a Moisés, levantou uma serpente de bronze no deserto. Toda a terra, ou seja, tanto trigo quanto joio, permanecem desertos do Espírito de Deus. Por quê? Porque todo mundo permanece em pecado. Tanto a igreja de Cristo quanto a igreja de Satanás, por meio do filho da perdição, da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, né? Todos rejeitaram a lei, a verdade e a palavra do Senhor e, portanto, estão mortos espiritualmente, porque continuam em pecado. Está todo mundo em pecado, porque são transgressores da lei dos 10 mandamentos, né? Por esta razão foi dito, da mesma forma ocorreu nos dias de Noé, nos dias de Ló, né? O povo dedicava-se a comer, a beber, comprar e vender, plantar e construir. Todavia, no dia em que Ló abandonou Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Destruiu a todos, né? Ou seja, o mesmo está ocorrendo agora nos dias de Cristo, o filho biológico de Davi,
né, outrora ressuscitado ou levantado por Deus, antes do selamento, antes do batismo, né, para que o Senhor, né, o eterno Criador, viesse por meu intermédio, e assim, né, o Senhor viesse ensinar, lembrar, profetizar, santificar, purificar e selar os seus escolhidos de toda a terra, agora em nossos dias, os dias de hoje. Né? Ou seja, assim como foi nos dias de Noé, né? Assim como foi nos dias de Ló, o mesmo está ocorrendo agora em nossos dias, nos dias de Cristo, o filho biológico de Davi, porém ressurreto ou ressuscitado por Deus, agora, nos dias de hoje, antes que venha o arrebatamento, antes que venha a primeira ressurreição espiritual para o corpo, para a igreja de Cristo, ainda no deserto, em nossos dias, os dias de hoje, né? Portanto, o que ocorreu no passado não é diferente do que está ocorrendo agora em nossos dias, né? No entanto, o Senhor fez uma promessa fiel, o Espírito do Senhor Jesus prometeu, fez promessa fiel de voltar sobre o seu Cristo, o Filho do Homem, o Filho biológico de Davi em nossos dias, para tomar não só a primogenitura e dar a um novo, né, a um outro povo, a nação, a população, o povo e o território brasileiro. O Senhor prometeu voltar sobre mim e assim tomar a primogenitura e a vinha do Senhor, ainda em mãos de um povo terrorista, covarde, latrocida, genocida, assassino e sanguinário, da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Vocês têm que entender que a partir do momento que Deus deu carta de divórcio para sempre a toda a nação apóstata, latrocida ou genocida de Israel, né? Deus destituiu para sempre as 12 tribos de Israel. Deus destituiu para sempre este povo apóstata, este povo criminoso e pecador, um povo transgressor da lei dos 10 mandamentos. O pior pecado, né, de Israel em sua testa ou mãos, porque quando a cabeça pensa, as mãos executam, né? Então a memória ou a mente maligna de Israel é herança, né? Se não de Lucifer, o primeiro a viver no paraíso ou no jardim, né, na terra prometida, no céu, né? Se não de Lucifer, então do primeiro Adão, porque o primeiro Adão foi quem caiu da graça ou da glória divina do Senhor, desobedecendo ou ainda rebelando-se contra a lei e a palavra de Deus outrora em seu coração. E daí, quando Lucifer, né, se rebelou contra o Senhor e arrastou a terça parte dos anjos, né, da mesma forma, sorte ou gênero, o primeiro Adão também caiu na desgraça, porque copiou as abominações de Lucifer. E o primeiro, né, o primeiro filho, o primogênito filho de Deus no passado, logo após o grande dilúvio, que foi ou fora a nação pecaminosa de Israel, Israel copiou, Israel pirateou e vem dando seguimento às abominações da mentira e do engano, do desprezo à lei e à palavra de Deus, feito em primeiro lugar
feito em primeiro lugar por Lucifer, se não por Lucifer, porque Lucifer, na forma de serpente, também esteve no céu, esteve no paraíso, esteve no jardim do Éden. Então, Lucifer também pode ser o primeiro Adão. O primeiro Adão. Por quê? Porque depois que Adão, o primeiro Adão caiu, né, logo ele se tornou em um espírito de miséria. Ele se tornou em um espírito do mal. Assim ocorreu com o primeiro Adão. E então Israel não vem fazendo nada mais, nada menos do que copiar as atitudes maléficas da mentira e do engano, do roubo e da usurpação, da idolatria e da corrupção generalizada de Lucifer, né? Do primeiro Adão, de Caim. Por essa razão é que Israel, a nação pecaminosa de Israel, carrega em suas mãos e em sua testa o selo da desobediência, o selo ou a marca do diabo e de Satanás, né? Que carregou Lucifer, o primeiro Adão, depois que caiu, porque foi expulso da terra prometida, foi expulso do jardim ou do Éden. Esse selo colocado em Caim é a transgressão à lei de Deus na sua memória e nas mãos. Vocês acham que a lei dos 10 mandamentos, outrora, era uma lei oral, era uma lei no sentimento, na memória, desde o primeiro Adão? Os 10 mandamentos já existiam, né? Então, quando você obedece, né, ou deveria obedecer os 10 mandamentos, então você era morada do Espírito Santo, morada do Espírito do Senhor Jesus. Mas a partir do momento que você rejeita, né, negando ao Senhor, ao Espírito Santo, outrora em vosso ser, então você passa a ser morada ou habitação do espírito do diabo, o espírito da mentira e do engano. Isso ocorreu com o primeiro Adão, na consciência, na memória, na alma. Mas a transgressão à lei de Deus, né? A transgressão à lei de Deus é o sinal, é a marca do diabo nas mãos. Por quê? Porque Caim desobedeceu a Deus, começando pela mente, pela memória, pela cachola, pelo espírito. Né? O primeiro Adão desobedeceu a Deus pela memória, pelo espírito. Porque o Espírito de Deus, os 10 mandamentos, oral, verbal, já existia no interior do primeiro Adão. Então, quando ele rejeitou, quando ele desobedeceu ao Senhor, né? Então desobedeceu a lei de Deus e a lei de Cristo. Isso na memória, na cachola, na cabeça, na alma, na consciência, né? Mas nas mãos veio a transgressão à lei de Deus, outrora em seu interior, na cachola, né? Na memória, na mente, na alma, no espírito, né? A transgressão à lei de Deus veio também para as mãos. Por quê? Porque Israel ou Caim, né? Israel e Caim mataram ao Senhor Jesus Cristo, representado por Abel. Então esse sinal do diabo na fronte ou na testa desta mulher prostituta da igreja judaica de Jerusalém ou de Israel, o falso profeta, o anticristo, o filho da perdição, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, né? Isso quer dizer que Deus destituiu, expulsou para sempre Israel, semelhante expulsou Lucifer, semelhante expulsou o primeiro Adão, ou ainda expulsou Caim. Todo mundo foi expulso do céu, do jardim, da terra prometida. Mas vocês, a humanidade inteira, o trigo, vem abençoando, vem roubando e usurpando
entregando todo o ouro, toda a dádiva, toda a riqueza, todo o poder e a autoridade àquele que já foi expulso da terra prometida. Vocês vêm entregando, vocês vêm abençoando alguém que já foi expulso do céu, do paraíso, do jardim, né? Por essa razão é que a igreja de Cristo se encontra em uma desgraça maior do que a própria igreja do diabo, por meio de Israel, por meio da nação pecaminosa de Israel, o trono de Satanás, sinagoga de Satanás, o filho da perdição, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Por quê? Porque essa igreja de Cristo, o meu corpo, o corpo de Cristo, ainda no deserto, em nossos dias, junto e misturado com o joio, né, não estão praticando a santidade ou a santificação conforme a lei de Sião, conforme a lei de Cristo Jesus Sião, por meu intermédio, agora em nossos dias, mas todos estão praticando a abominação do pecado no que diz respeito à transgressão à lei de Deus e de Cristo, porque é na lei de Sião, é na lei de Cristo Jesus Sião que está o selo do Deus vivo, o evangelho eterno, por meu intermédio a todos vós. Né? Portanto, tanto o trigo quanto o joio, a igreja de Cristo permanece em pecado. Por quê? Porque são transgressores, né? São transgressores da lei dos 10 mandamentos. Por essa razão, Israel é o impostor, o falso profeta, o anticristo, o filho da perdição, porque desde o passado até os dias de hoje, desde o passado me refiro, depois do grande dilúvio, somente Israel foi a primeira igreja, a primeira congregação do Senhor. Somente Israel foi o primogênito filho de Deus e, consequentemente, o primeiro servo, o primeiro homem de Deus, né, para levar a Tanakh ou a Torá às demais nações, línguas, povos e tribos, né, foi Israel, o povo de Israel, os filhos de Israel, a casa, o antigo território de Israel. Todavia Deus os destituiu para sempre, mas a humanidade inteira, a igreja de Cristo, ainda no deserto, agora em nossos dias, a igreja de Cristo, né, permanece seguindo, imitando, copiando e pirateando as abominações da casa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Por esta razão, Israel carrega na fronte e nas mãos o sinal do diabo, o sinal de Caim, a marca de Satanás. Porque quando a cabeça pensa, quando a mente pensa, né, o propósito do diabo em sua vida, porque depois que Israel deixou de ser templo do Espírito Santo, depois que Israel deixou de ser casa do Espírito Santo, né, depois que Israel deixou de ser trono de Deus, Israel se tornou em trono de Satanás. Antes Israel era a igreja, era o templo do Espírito Santo, do Espírito do Senhor Jesus, mas eles rejeitaram. Então se tornaram em sinagoga, em templo do diabo. E o templo do diabo, ele fez executar toda a obra do diabo no que diz respeito ao roubo, à idolatria, à usurpação, à corrupção generalizada. Tudo procedeu de Lucifer. E Lucifer é representado em nossos dias desde ontem, né? Semelhante ao primeiro Adão, semelhante a Caim. Quando Caim pensou, né? Quando Caim pensou em rejeitar o Senhor Jesus Cristo, né? Tudo isso ocorreu com a nação pecaminosa de Israel. Então, se você pensa, logo a mão executa. Por essa razão que o selo de Deus é a obediência absoluta e incondicional somente na testa.
O selo de Deus por meu intermédio espiritualmente na testa é a obediência à lei e à imutável palavra do Senhor por mim mesmo, por meu intermédio, agora em nossos dias. Mas o selo do diabo, a marca de Caim, na testa e nas mãos, né? Porque quando Caim rejeitou ou desprezou a lei outrora em seu interior, semelhante a Lucifer, semelhante ao primeiro Adão, Caim e Israel, Jacó e Israel, praticaram a mesma desgraça, a mesma abominação, né? Caim teve inveja do seu irmão. Jacó ou Israel também teve inveja do Senhor Jesus Cristo. Logo que Caim teve inveja, né, lhe subiu a mente ou o coração, né, o crime foi executado com as mãos. Então Caim matou Abel. Israel condenou espiritualmente ao Senhor, contrário à lei dos 10 mandamentos que diz não roubar, não levantar falso testemunho, não praticar idolatria, não usar o nome do Senhor em vão. E tudo isso, toda essa desgraça, né, das abominações praticadas em primeiro lugar por Caim, pelo primeiro Adão, né, ou ainda por Lucifer, que um dia teve, porque Lucifer esteve no jardim, no paraíso, né? O espírito da mentira e do engano esteve no paraíso e se manifestou em uma serpente, em uma cobra. Então, o paraíso pode ser representado também por este primeiro céu. O primeiro céu, né, representado na terra, né, foi o jardim, o paraíso de Deus para o primeiro Adão. E Lucifer, ou o diabo, né, ou essa nação pecaminosa de Israel, também estava no paraíso. Como eles foram expulsos, aí houve um segundo paraíso, um segundo céu. Porque no terceiro céu, ou no terceiro paraíso eterno, é a morada de Deus, né, em Cristo, e por meio de Cristo o Senhor voltará, né, por meio de Cristo, por meu intermédio o Senhor voltará a habitar em meio aos primogênitos e unigênitos eternos filhos de Sião. Então, depois que Israel caiu, depois que o primeiro Adão caiu, depois que Lucifer caiu, depois que Caim caiu, né? Depois que Caim caiu, porque matou ao Senhor Jesus Cristo, porque quando Caim matou a Abel, ali já estava apontando que mais na frente, né? Passado mais de 2000 anos atrás, quando o Senhor Jesus Cristo veio pela primeira vez em vida para os seus, mas foi rejeitado e desprezado a peso da mentira, do falso testemunho, contra a lei dos 10 mandamentos, né? Israel procedeu da mesma forma que o primeiro Adão. Israel procedeu da mesma forma que Lucifer, né? Israel procedeu da mesma forma que Caim. Eu já fui expulso do céu e para lá eu não posso mais voltar. Eu já fui expulso da terra prometida e não posso mais voltar. Então vou levar todo mundo comigo para a condenação, para a maldição eterna. E é o que está ocorrendo agora em nossos dias. E a própria igreja de Cristo, o corpo de Cristo ainda no deserto, está cometendo essa desgraça. Está seguindo, copiando, imitando e pirateando a nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, né? Mas haverá uma virada de jogo eterno agora em nossos dias, começando pela nação e a população brasileira. Nós seremos a segunda, a última casa de Sião. Nós seremos
né? Esta segunda, a última casa da eterna glória de Deus, agora em nossos dias, até porque a nação e a população manauara, amazonense e brasileira vai ter que tomar uma atitude, né? O povo brasileiro, a decisão definitiva de um novo povo, a decisão definitiva e eterna de se criar uma nova nação perfeita, profética e eterna, assim como Deus criou todas as coisas no princípio, tudo quanto Deus criou foi perfeito e eterno. E para promover ou para restaurar, né? Para promover toda essa restauração da vinha do Senhor, ainda em mãos de um povo terrorista, covarde, assassino e sanguinário, da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, né? Todos nós devemos unanimemente fazer com que o presidente venha assinar, sancionar, né, e aprovar a lei de Sião, o selo do Deus vivo, para que todos unanimemente venham praticar a santificação e a purificação do pecado ou do pecador, conforme a lei de Cristo Jesus Sião, por meu intermédio agora em nossos dias, os dias de hoje, né? De certo que a vitória já está garantida, porém a conquista não, e a conquista não depende mais de Deus. A conquista depende de vocês, da nação e da população, do povo manauara, né? Do povo amazonense e de todo o povo brasileiro. Por quê? Porque agora vocês já têm todo o conhecimento divino e pleno de Deus por meu intermédio. Então cabe a vocês, né, tomar posse desta vitória eterna. A vitória já está garantida. Nenhum país ou nação, língua, povo ou tribo pode ou poderá nos tomar, né, aquilo que é nosso. Nem os 7 países mais ricos e industrializados do mundo, nem os 10 países mais ricos e industrializados do mundo. Ninguém sobre toda a terra não pode nem deve tomar a nossa primogenitura. A primogenitura que outrora foi ou fora de Israel já não é mais. E a vinha do Senhor, conforme o Senhor descreveu através, né, de Mateus ou Marcos e Lucas, tanto a primogenitura quanto o reino de Deus a ser restaurado por todos nós da nação e da população do território brasileiro, ninguém pode nos tomar, ninguém, nem Estados Unidos, supostamente a maior potência do mundo. Se juntar todos eles, se juntar não, pode juntar as 100 e poucas nações de toda a terra, né, conforme a imutável palavra revelada do Senhor, por meu intermédio para todos vós, ninguém pode nos tomar. Ninguém pode. Todavia, a conquista não está garantida. A vitória sim. Por quê? Porque assim como no passado Israel, né, foi vitorioso, teve vitória, mas não prevaleceu. Israel não prevaleceu, né? Não prevaleceu, continuar vitorioso. Então, depois que Deus deu carta de divórcio para sempre, então a nação pecaminosa de Israel foi destituída para sempre da terra prometida, da glória, do céu, do Senhor, né? Mas naquela época, antes de Israel cair, ninguém tomava a primogenitura, ninguém tomava a vinha do Senhor. Mas daí, depois que Israel praticou o pecado, né, no que diz respeito à transgressão à lei dos 10 mandamentos, depois que Israel rejeitou, então a primogenitura do Senhor e a vinha do Senhor, ainda em mãos de um povo apóstata, terrorista, covarde, latrocida e genocida e sanguinário, esse povo
apóstata, apostasiado ou apostatado da nação pecaminosa de Israel, o falso profeta, o anticristo, o filho da perdição, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre? Esse povo insensato e transgressor da lei dos 10 mandamentos, através da feitiçaria, da mentira e do engano, continua ainda com a vinha do Senhor, se dizendo primogênito. Ou seja, continua mentindo em relação aos 10 mandamentos. Continua desprezando a palavra de Deus. Porque do verbo passado e infinito, do verbo passado infinito, perfeito, Israel já foi destituído para sempre quando Deus deu carta de divórcio. Então está aberto, a caça ou a temporada, está aberto a caça ou a conquista, porque a vitória já está garantida. No passado, antes do Senhor dar carta de divórcio para sempre a toda a nação pecaminosa de Israel, tinha nações muito mais poderosas do que Israel. Israel era um chifre pequeno. Israel era um governo pequeno, E ninguém tomava a primogenitura, ninguém tomava a vinha do Senhor, E agora, por toda a eternidade, porque Israel perdeu a primogenitura, perdeu também a vinha do Senhor, somente o povo e a nação, a população brasileira, pode tomar posse, tomar posse, através de uma vitória garantida. A conquista ainda não foi praticado. Ou seja, semelhante ou diferente do que fez a nação pecaminosa de Israel, Israel rejeitou ao Senhor, quando disse para Samuel que não queria mais ser reinado ou governado por Deus. Depois o Senhor Jesus Cristo o Espírito Santo enviou o Senhor Jesus Cristo. E novamente Israel rejeitou, escolhendo aos Barrabás, ladrões e assassinos. Ou seja, vocês continuam nesse mesmo espírito do diabo, nesse mesmo espírito de porco, escolhendo ou votando em Barrabás, ladrões e assassinos. É aí onde vocês deverão fazer a eterna diferença, porque vocês haverão de escolher a terceira opção deste novo plebiscito, com 3 opções de escolhas, agora em nossos dias, os dias de hoje. Ou seja, vocês, em primeiro lugar, devem se arrepender. E como deve ser esse arrependimento? Deixando de ser transgressor em relação à lei de Deus e à lei de Cristo. E portanto, a partir do momento que vocês fizerem a devida e absoluta obediência à lei e à palavra do Senhor por meu intermédio, será quando vocês terão a conquista em definitivo da primogenitura e da vinha do Senhor, aberto agora em nossos dias, desde quando a nação pecaminosa de Israel rejeitou de todas as formas a Torá, a Tanakh, a lei dos 10 mandamentos. Portanto, a primogenitura é nossa. A vitória, já está garantida. Porém, a conquista não. A conquista não. E a conquista vem mediante o arrependimento, virá mediante a obediência de vocês à palavra de Deus por meu intermédio. Se eu estou dizendo que somente praticando-se um novo plebiscito com 3 opções de escolhas,
Essa é a única opção viável, é a única intervenção divina que Deus tem por meu intermédio para todos vós. Então é vocês que têm o poder em suas mãos. Vocês têm o poder em suas mãos ou para dar continuidade com a marca do diabo, né? A marca de Caim, a marca de Caim, o sinal de Caim ou de Israel nas mãos e na mente, ou vocês haverão de receber o selo, a marca de Deus, que é a obediência em sua testa. E assim, à medida que vocês receberem esse sinal de Deus por meu intermédio, a obediência à lei e a imutável palavra de Deus por meu intermédio, certamente com as mãos, porque quando vocês votarem ou escolher a terceira opção desse novo plebiscito com 3 opções de escolhas, então, desta forma, o mundo inteiro será restaurado. Desta forma, haverá a verdadeira transformação, haverá o verdadeiro renovo espiritual ou profético da vinha do Senhor, do reino de Deus, outrora danhado ou danificado pela nação pecaminosa de Israel, porque Israel se tornou no maior transgressor da lei dos 10 mandamentos. Tanto na testa quanto nas mãos, Israel carrega o sinal, a marca do diabo, a desobediência, a rebeldia, a transgressão à lei de Deus e de Cristo. Mas vocês, da nação e da população manauara, amazonense e brasileira, vocês farão o contrário. Vocês inevitavelmente farão o contrário, ou seja, aceitarão, confessarão, receberão, né, a lei e a imutável, a indivisível palavra de Deus por meu intermédio agora em nossos dias, e de imediato, vocês devem pressionar, vocês não devem fazer diferente do que fez a nação e o povo, e até mesmo o rei, o presidente da Nínive, ou Nínive histórica, geográfica ou territorial. Essa Nínive ou Nínive espiritual ou profética da nação e do povo, do território e deste rei ou do presidente do Brasil, devem fazer a mesma coisa que fez o povo e o rei da Nínive ou Nínive histórica, geográfica ou territorial. Né? Ou seja, a nação e a população manauara, amazonense e brasileira não só podem, como devem fazer da mesma atitude que fez o presidente e o povo da antiga nação, né? Da antiga população da Nínive geográfica, territória ou histórica no passado, em nossos dias. Vocês devem fazer ou praticar, né, obedecendo a lei e a imutável palavra de Deus por meu intermédio, somente por meu intermédio agora em nossos dias, porque quando a nação ou a população da Nínive ou Nínive histórica, geográfica ou territorial, né, no passado, eles obedeceram somente ao profeta Jonas. Então vocês, desta Nínive ou Nínive profética ou espiritual de Deus, por meu intermédio, por mim mesmo, o último Adão, o último profeta de Deus, portando o selo do Deus vivo, toda a nação e a população manauara, amazonense e brasileira deve pressionar com urgência o presidente Jair Bolsonaro para sancionar ou aprovar junto ao Senado e ao Congresso, sancionar a lei de Sião, o selo do Deus vivo, para que toda a terra, as demais nações, línguas, povos e tribos, venha praticar da mesma obediência que nós, agora em nossos dias, os dias de hoje. Perceba que no passado,
Israel foi cabeça, foi profeta de Deus. Mas nos últimos dias, esse servo, esse profeta de Deus, já não é mais Israel, é Sião. E quem é Sião? O monte de Sião em nossos dias é este que será o novo território, o eterno novo aprisco do Senhor, né? Do Senhor em nossos dias, a saber, a nação, a população e todo o povo brasileiro. Então, se Israel foi o primogênito filho de Deus no passado, né? A primeira congregação foi o primeiro trono de Deus. Se Israel foi o primogênito filho de Deus, depois que Israel caiu e Deus deu carta de divórcio para sempre a toda a nação pecaminosa de Israel, né? Então Israel perdeu a primogenitura, Israel perdeu, né? Israel deixou de ser o verdadeiro profeta para se tornar um falso profeta. Israel deixou de ser o Cristo do Senhor Jesus para se tornar em anticristo. Israel deixou de ser profeta, deixou de ser servo para se tornar no servo, no homem da anomia, no servo do desprezo total à lei de Deus. E agora que nós temos esta única oportunidade, e ela deve ser através de um plebiscito, um novo plebiscito com 3 opções de escolhas, para que a própria nação e o povo brasileiro seja consciente que devem fazer diferente de como fez a nação pecaminosa de Israel, né? Mas ainda vem praticando as abominações da nação pecaminosa de Israel agora em nossos dias, os dias de hoje. Então o Brasil, a nação, a população, o território, todo o povo brasileiro deve fazer diferente. Ou seja, para que nós sejamos por toda a eternidade cabeça, para que nós sejamos este Cristo, né, do Senhor Jesus, a nação, o povo e o território brasileiro, né, para que nós sejamos a segunda, a última eterna casa da glória de Deus, né, devemos entrar nesta batalha, nesta guerra santa e sagrada. Como? Através de um plebiscito novo com 3 opções de escolhas, porque vai eliminar todas as opções do diabo, né? Tudo quanto o diabo tem hoje, né, entre aspas, é paliativo, foi temporã. Lembre-se que o sacerdócio, o levita, foi temporã para a casa de Israel, assim como Israel foi uma casa, um povo temporã. Mas o povo eterno do Senhor, né, se assim permanecerem, veja que há uma condição, como sempre houve para a casa de Israel, né? Veja que há uma condição. Se vocês obedecerem, né, se vocês, né, caminharem, fizerem esta caminhada por toda a eternidade, né, obedecendo a lei e a imutável palavra de Deus, então serão povos de Deus por toda a eternidade. Não haverá mais ninguém que venha tomar a primogenitura ou a vinha do Senhor das nossas mãos. Então veja que tem uma condição. E qual é essa única condição eterna? É a prática da santidade, é a prática da santificação e da purificação do pecado ou do pecador, conforme determinou Deus por meu intermédio, através da lei de Sião. Ou seja, é na lei de Cristo Jesus. Sião é que está toda a santidade do Senhor, está toda a santificação e a purificação do pecado ou do pecador, agora em nossos dias. Veja que há uma condição eterna, né, para que o povo, o território, a nação e toda a população brasileira, né, que deverá se tornar na nova e eterna nação profética de Sião, né, veja que há uma condição para que todos permaneçam, né, para que todos permaneçam na salvação ou ainda com a salvação com galardão. E qual é essa condição eterna? É a prática da santidade, é a prática da santificação e da purificação do pecado, não conforme a lei 273 do dia 6 de abril de 2011, né? Da Câmara Municipal de Manaus, não conforme a lei
a lei para a proteção de gatos e cachorros, sancionada ou aprovada pelo presidente Jair Bolsonaro, não conforme a lei ou estatuto, né, do casamento gay, não, né? Toda a condição eterna para que a nação e a população, o povo brasileiro, venha permanecer sempre com a primogenitura de Deus por meu intermédio, né? Essa condição é única e eterna de praticarem a santidade, a santificação e a purificação do pecado ou do pecador, conforme a lei de Sião, conforme a lei de Cristo Jesus Sião, por mim mesmo, por meu intermédio, agora em nossos dias e por toda a eternidade. Glória a Deus, aleluia, amém. No entanto, deixo um aviso, né, para que você venha, né, tomar posse da primogenitura e da vinha do Senhor, ainda em mãos de um povo apóstata, desobediente ou transgressor da lei de Deus e de Cristo, agora em nossos dias. Hoje é dia 24 de março de 2021. E daqui a 4 dias, no dia 28, ocorrerá a primeira Páscoa. A primeira Páscoa restaurada do Senhor. Então, para que todo este calendário perfeito, profético e eterno do Senhor seja restaurado, se faz necessário que o povo brasileiro tome uma atitude agora, hoje e sempre. E qual é essa atitude? Né? É de ir para as ruas, né, para fazer com que o presidente Jair Bolsonaro venha sancionar e aprovar, né, junto ao Senado e ao Congresso, a lei de Sião, o selo do Deus vivo, porque à medida que a lei de Sião, o selo do Deus vivo, for aprovada, de imediato eles devem promover em todo o território nacional um plebiscito com 3 opções de escolhas. Daí a nação e o povo brasileiro, que fará diferente do que fez e vem fazendo a nação pecaminosa de Israel, por esta razão, pela transgressão à lei de Deus, pela desobediência na testa e nas mãos, pelo roubo e a usurpação, né, pelo latrocínio, né, pelo latrocínio e o genocídio que vem praticando a nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, a nação e a população brasileira deve fazer diferente. Ou seja, ao passo que Israel rejeitou ou desprezou a lei e a palavra do Senhor, a nação e a população manauara, amazonense e brasileira deve abraçar, amar, receber, aceitar e confessar a si mesmo, a si próprio, e confessar aos demais, às demais nações, línguas, povos e tribos, porque ainda não somos, mas seremos o primeiro país, a primeira nação, né, super mega potente de toda a terra. Não vai ter Estados Unidos, não vai ter Japão, não vai ter o grupo dos 7 países mais ricos e industrializados do mundo. A maior potência profética ou espiritual, né, em tudo, seja na economia, na alimentação, nesse exército de Deus, da salvação por meu intermédio, a maior potência mundial, né, a maior potência mundial profética ou espiritual de Deus, no que diz respeito à economia, no que diz respeito à saúde, nós seremos a maior potência mundial em tudo. Todavia, isso só deve ocorrer com a aprovação e o sancionar da lei de Sião, o selo do Deus vivo, né, pelo presidente Jair Bolsonaro, junto à Câmara, junto ao Senado e ao Congresso, em Brasília, Distrito Federal. E assim que ela for aprovada, se porventura amanhã mesmo o povo pressionar, porque o poder emana do povo. Então quem tem o poder da eterna mudança
Quem pode mudar é o povo. Se o povo quiser, então esse sistema do diabo não permanecerá e nem prevalecerá jamais. O que deve prevalecer é o reino de Deus, é a restauração da vinha do Senhor, outrora danhada ou modificada e adulterada pela nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Tanto é que o poder da eterna mudança não está com nenhum líder político ou religioso. O poder da mudança não está nem mesmo com o presidente Jair Bolsonaro. O poder da mudança está com o povo. Foi assim no passado e será agora em nossos dias. No passado, o povo apóstata, o apostatado de Israel, o povo criminoso, o povo transgressor da lei dos 10 mandamentos, é quem teve o poder de mudar. Só que eles não quiseram, né? E se estava ruim, tornou-se pior. Então, todo o poder da verdadeira mudança é interessante. Se você for analisar, né, se você for analisar o que Deus disse, ou vai dizer por meu intermédio agora em nossos dias, é um caso mesmo incrível. É impossível. Como é que Deus dá o poder da eterna mudança, se esse mesmo povo permanece na desobediência, na transgressão à lei de Deus? E isso sempre ocorreu no passado, né? O povo de Israel, antes da sua caída, antes de serem expulsos do céu, da terra prometida ou do jardim, do paraíso, né? Deus sempre deixou o poder da mudança nas mãos do povo. Porém, o povo continua fazendo a mesma desgraça do voto secreto, continua fazendo a mesma desgraça da escolha errada ou equivocada nos barrabás, ladrões e assassinos da religião e da política. Mas a decisão do povo, né? A decisão do povo está nas mãos de um outro povo, de um novo povo agora em nossos dias. Perceba, né, que com todo o caos acontecendo no Brasil e no mundo inteiro, né, quando você elege um político ou um religioso, supostamente a falsa promessa de todos é melhorar ou trazer alguma solução. Mas eles não podem, eles não têm o poder da mudança. O poder que foi gerado em todos é o poder da destruição, o poder da mentira, do roubo e da usurpação, é o poder da idolatria. Por quê? Porque é o espírito do diabo e de Satanás, é quem vive e habita em todo aquele que está morto espiritualmente ou permanece velha criatura, até que venha o selamento, o batismo, até que venha o primeiro ai da grande tribulação de 3 dores, porque é no segundo ai da grande tribulação de 3 dores é que a igreja vai ressuscitar para a vida eterna. Então perceba que nas mãos do povo, na consciência, na mente ou na alma e na memória, né, na consciência e nas mãos do povo, é que está todo o poder de decisão, seja para o bem, seja para o mal. Até agora, todos vêm praticando o mal. E por quê? Porque estava sem um líder, um homem espiritual, estavam sem um verdadeiro profeta de Deus nos dias de hoje. E portanto isso vem completar ou complementar aquilo que o Senhor deixou escrito. Um povo sem profeta de Deus, por essa razão é que todos são falsos profetas e anticristos. Todos se tornaram em falsos profetas e anticristos, seja da religião ou da política como um todo em geral, porque ninguém teve a solução, ninguém tem a solução, ninguém trouxe a solução do Senhor. Então todos são falsos profetas e anticristos, né? E portanto agora o Senhor me enviou como o último Adão, como o último profeta de Deus, para direcioná-los a todos da nação e da população brasileira, né? Porque a primogenitura é nossa, ninguém pode tomar. A primogenitura e a vinha do Senhor.
né? Todavia, a conquista depende da nação e do povo brasileiro. Se estão dormindo, se estão mortos espiritualmente ou permanecem velhas criaturas, é vocês que têm que fazer o sacrifício. É vocês que têm que fazer o sacrifício na mente e nas mãos, né? Para fazer o certo, o correto. Vocês estão mortos espiritualmente, mas vocês sabem diferenciar o que é certo e o que é errado. Por que então continuam praticando o errado? Seja na consciência, seja nas mãos, porque é com as mãos que vocês vão lá escrever ou teclar na urna eletrônica. Então, se alguém disser, ah não, mas o profeta de Deus disse o seguinte, que eu estou morto espiritualmente, eu ainda sou velha criatura, então não tenho o dever ou a obrigação de fazer o certo. Negativo, porra. Negativo. Por quê? Porque tu tem o livre-arbítrio, e dentro desse contexto do livre-arbítrio, tu sabe o que é bom e o que é mal. Então por que tu dá somente ouvido à voz do diabo e Satanás, por meio de líderes políticos e religiosos, desta mesma obra do diabo, através da religião e da política? Então você não pode nem cogitar essa pergunta ou essa questão. Ah não, o profeta de Deus nos afirma que todo mundo está morto espiritualmente, que o trigo e o joio estão mortos espiritualmente, e portanto eu não tenho o dever e nem a obrigação, né, de fazer o correto. É aí que tu te engana, porque tu estando morto espiritualmente, tu sabe o que é certo e o que é errado. Por que então tu continua ouvindo e votando ou escolhendo, né, aqueles que o diabo, em pré-eleição ou pré-candidatura, né? O diabo é quem faz a escolha por meio de todos vós. E vocês é quem conquistam essa vitória para o diabo através de servos inúteis, através de anjos caídos ou expulsos da glória de Deus, porque todos rejeitaram. Então não tem desculpa. Ah, eu estou morto espiritualmente, eu sou velha criatura, eu não vou fazer o certo nem o correto. Vai preferir continuar fazendo errado? O problema é teu. Seja para a vida eterna ou para a condenação eterna, cada um vai ter o seu galardão, né? Aqueles que não obedecerem ou não praticarem a santificação e a purificação do pecado agora em nossos dias por meu intermédio, certamente receberão a sua recompensa, né? Certamente receberão a sua recompensa, a condenação, a maldição eterna. A maldição eterna. Porque em uma maldição ou uma condenação temporária, todo o território, toda a nação, o povo e a população brasileira, né, ainda está sob maldição. Ainda permanece na condenação. E por quê? Porque estão dando ouvidos, estão realizando ou tornando concreto todo o propósito e a vontade do diabo, né, do espírito do diabo, por meio de líderes políticos e religiosos, mesmo estando mortos espiritualmente. Porque toda a terra, tanto o trigo quanto o joio, estão mortos espiritualmente até que venha o selamento, até que venha o batismo, até que venha o primeiro ai. No segundo ai é que eles vão ressuscitar para a vida eterna. Então todos estão mortos espiritualmente. Todos permanecem velhas criaturas. Mas estão mortos espiritualmente, sabem o que é certo e sabem o que é errado. Mediante a imutável palavra de Deus, mediante os 10 mandamentos, todo mundo sabe, mesmo que você esteja morto espiritualmente, isso não é desculpa. Porque quando o diabo vem através de um líder político ou religioso e lança a sua falácia, você está morto espiritualmente. Mas pela ganância, pela cobiça, pela soberba no teu interior, tu vai procurar atender a voz do diabo por meio daquele servo inútil. Então, se você pode fazer isso, né?
mesmo em vida, estando morto espiritualmente, porque você não pode fazer ao contrário, ou seja, obedecer, temer, respeitar, acreditar e ter fé somente na lei e na imutável palavra de Deus, por mim mesmo, por meu intermédio, agora em nossos dias, para que você venha receber a vida eterna, o galardão eterno, se assim permanecerem, permanecerem, né, na santificação e na purificação do pecado ou do pecador, conforme a lei de Sião, o selo do Deus vivo por meu intermédio. Então, isso não será desculpa para ninguém que esteja morto espiritualmente. Detalhe, todos estão mortos espiritualmente. Mas você sabe o que fazer. Você sabe como fazer. Agora você sabe como fazer. Agora você sabe o que fazer, né? E devem pressionar veemente, se hoje ou se amanhã, dia 25 de março, se hoje, dia 24 de março, ou se amanhã, dia 25 de março de 2021, né? Pelo que está acontecendo no Brasil e no mundo inteiro, e se vocês notarem, né, o Brasil está sendo mais prejudicado, o Brasil está sendo mais punido, devido a essa questão de que Deus está falando, ou promovendo uma intervenção divina por meu intermédio, mas ninguém para a bola, ninguém faz conta, ninguém tem fé, ninguém quer acreditar, ninguém quer obedecer a lei e a palavra de Deus por meu intermédio. Então verifique aí. Hoje eu vi pelas notícias da manhã, ou foi pela internet, né, que o Brasil está sendo rejeitado em quase todas as nações da Terra. Né? Brasileiros não podem entrar, não podem ir para lá. Por quê? Porque a pandemia do Covid-19, 20, 21, ela se alastrou mais ainda. E se vocês não tomarem uma atitude de hoje para amanhã, dia 24, ou dia 25, ou dia 26, antes da Páscoa restaurada do Senhor, no dia 28, se vocês não tomarem uma atitude para fazer com que o presidente Jair Messias Bolsonaro venha assinar, sancionar ou aprovar a lei de Sião, o selo do Deus vivo, para que seja feito um novo plebiscito com 3 opções de escolhas, essa pandemia vai matar muito mais pessoas ainda, porque com Deus não se brinca. Vocês não estão brincando comigo, servo de Deus, vocês estão brincando com o Senhor. Vocês estão brincando com o Espírito Santo, vocês estão brincando com o Espírito da verdade, vocês estão brincando com o Espírito do Senhor Jesus sobre mim. Então, se vocês não tomarem uma atitude enérgica, uma atitude de fé, da mesma fé inabalável e incorruptível de Cristo, se vocês não tomarem uma atitude, né, porque a minha é de espalhar essa notícia, seja através dos meios de comunicações sociais, seja através da minha própria pessoa, né, em Manaus, né? O objetivo de Deus por meu intermédio é que todos vós, né? Todos vós, antes mesmo do dia 28, hoje é dia 24. Hoje é dia 24. Então daqui a 4 dias ocorrerá a Páscoa restaurada do Senhor. Né? E para que isto seja um calendário perfeito, profético e eterno, para que venha acontecer a restauração do calendário bíblico perfeito, profético e eterno, se faz necessário que a nação e a população manauara, amazonense e brasileira, né, venha pressionar durante esses dias, o presidente Jair Bolsonaro. Para quê? Para que ele venha assinar, reconhecer, para que ele venha sancionar ou aprovar a lei de Sião, selo do Deus vivo, em todo o Brasil. Em todo o Brasil. Porque todas as nações, línguas, povos e tribos ficarão sujeitos a este verdadeiro e eterno servo,
o último profeta de Deus, né? O Cristo do Senhor Jesus, né? Por toda a eternidade. De certo que, à medida que for aprovado a lei de Sião, o selo do Deus vivo, né? Com a cooperação da nação e da população, de todo o povo brasileiro, porque somente o presidente Jair Messias Bolsonaro, ele pode sim, ele assinou, ele aprovou uma lei para a proteção de gatos e cachorros, agora em 2020, né, junto ao Senado, junto ao Congresso, à Câmara Federal, porque ele não pode sancionar ou aprovar junto às autoridades incompetentes de Brasília, né? Vejam só a desgraça que está acontecendo lá em Brasília. Brasília está um cachorro doido, um cachorro louco, né? E toda essa desgraça vai ter um fim quando a lei de Sião, a lei de Cristo Jesus Sião, for aprovada e sancionada. E assim, de imediato, né? De imediato, então, o Congresso, a Câmara, deve promover em todo o Brasil um novo plebiscito com 3 opções de escolha. Se houve um plebiscito com 2 opções de escolha lá em 1993, se houve um plebiscito com 2 opções de escolhas, né, lá em 1993, se o presidente Jair Messias Bolsonaro assinou a lei para a proteção de gatos e cachorros, santo Deus amado, por que esse homem, né, colocado lá na presidência com permissão de Deus, ele não foi colocado por Deus, disso eu tenho certeza, ele foi colocado pelo diabo através dos seguidores e imitadores da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para dentro. Então uma coisa é o Senhor colocar alguém, outra coisa é Deus permitir alguém. Então, não tenho dúvida de que Vossa Excelência, o presidente Jair Bolsonaro, foi colocado na presidência para que ele viesse fazer essa obra de Deus, assinar essa obra de Deus, por meu intermédio, agora em nossos dias, né? Eu já tentei de várias formas, já enviei Twitter, já fiz o quê? Nas redes de comunicações sociais, onde tem o nome do presidente Jair Bolsonaro, já tentei entrar em contato com ele. Já tentei entrar em contato com parlamentares, né, de Brasília, no patamar ou no âmbito federal. Mas como o diabo sabe que a sua destruição, né, em definitivo, é chegada, eles não dão ouvidos. Todavia, quando o povo, porque é o povo que tem o poder, né, que tem o poder nas mãos de mudar, de modificar, de transformar a nova criatura Brasil, de transformar a velha criatura Brasil na nova e eterna nação profética de Sião. Então o poder da mudança nunca teve com os políticos ou com a religião. O poder, né, o poder da mudança que teve e ainda tem a religião e a política é o poder maléfico das trevas, no que diz respeito à corrupção, à transgressão à lei de Deus e de Cristo, no que diz respeito ao latrocínio, ao genocídio. Olha só o que está ocorrendo em todo o Brasil. E você pensa ou acha que o presidente Jair Bolsonaro não tem culpa? Tem culpa sim. Tem culpa sim. A própria nação brasileira também tem culpa. Por quê? Porque continuam ouvindo e praticando, tornando concreto todo o mal e toda a iniquidade do espírito do diabo manifesto, encarnado ou incorporado no rabo, na consciência, no coração de todos. A nação e a população brasileira também incorreu ou continua na mesma desgraça. Todavia, agora veio a redenção de Deus por meu intermédio para a nação e a população brasileira.
Porque à medida que a nação e a população brasileira tomar conhecimento geral de todo esse propósito de Deus por meu intermédio, né? Se hoje, dia 24 de março, ou amanhã, dia 25, ou amanhã, dia 25 de março, ou ainda dia 26, até o dia 27 ou 28, porque no dia 28 de março ocorre a restauração da Páscoa do Senhor. Ao passo que a Páscoa do diabo e de Satanás só vai ocorrer no dia 4 ou 5 de abril. Então, para que todo o calendário perfeito, profético e eterno do Senhor seja restaurado, se faz necessário que o presidente Jair Bolsonaro venha sancionar ou aprovar a lei de Sião. A lei de Sião, a lei de Cristo Jesus Sião, a lei de Deus por meu intermédio, é para restaurar a vinha do Senhor, restaurar o calendário perfeito, profético e eterno de Deus. É para isso que serve a lei de Sião. Todavia, esta PLP, este projeto de lei profético de Deus por meu intermédio, se é que eu posso dizer, como vou falar agora, eu sou um parlamentar não escolhido pelo povo. Eu sou um parlamentar profético escolhido de Deus. Ou seja, se existe a diferença entre o homem político e religioso para o homem espiritual, também existe diferença entre o parlamentar político e religioso para o parlamentar profético, o parlamentar profeta de Deus. Né? A palavra de Deus é bem clara dizendo que o homem espiritual, o homem profeta de Deus, o homem profético do Senhor, ele está acima do homem político, ele está acima do homem religioso. Então assim sou eu, assim sou eu, né? O último Adão, o último profeta de Deus, portando o selo do Deus vivo. Então, o que deve fazer a nação e a população manauara, amazonense e brasileira, senão o mesmo que fez a nação e a população da Nínive, ou Nínive histórica, geográfica ou territorial, a Nínive profética ou espiritual, a nação e a população manauara, amazonense e brasileira, deve aceitar, receber e confessar a lei e a palavra de Deus por meu intermédio, e assim fazer com que o presidente, a nação, né, o presidente da nação, venha sancionar e aprovar a lei de Sião, porque à medida que ela for aprovada, se ela for aprovada amanhã, ou depois da manhã, dia 26, ou depois da manhã, dia 27, ou dia 28, né? Quando ela for aprovada, foi aprovada de manhã, foi aprovada de tarde, foi aprovada à noite, né? Se ela foi aprovada de manhã, de tarde mesmo, já se começa a promover um novo plebiscito em todo o território nacional. Em todo o território nacional. Já se começa a promover em todo o território nacional um novo plebiscito profético, diferente do plebiscito de 1993. Aquele lá foi um plebiscito terreno, carnal, capitalista e materialista. Um plebiscito do diabo. Lá em 1993 foi um plebiscito do diabo. Semelhante aos parlamentares políticos e religiosos, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, todos são parlamentares a serviço do espírito da mentira e do engano. Quanto a mim, eu sou este parlamentar de Deus, escolhido por Deus, porque os demais, tudo foram escolhas de homens e mulheres terrenos, carnais, capitalistas e materialistas. Todos os parlamentares políticos ou religiosos, né, de Manaus, do Amazonas, do Brasil e do mundo inteiro, como todos estão mortos espiritualmente, eles mesmos se constituíram pastores, parlamentares e etc. Eles mesmos se constituíram autoridades. Então, todos estes parlamentares
seja ele político ou religioso, foram escolhas do diabo por meio de um povo que resolveram votar ou escolher a cada um para dar seguimento, para dar continuidade ao roubo, à usurpação, à idolatria, à corrupção generalizada. Então, tais parlamentares de Manaus, do Amazonas e do mundo inteiro foram escolhas e ainda continuam sendo escolhas do espírito da mentira e do engano por meio do povão. Por meio do povão que permanece na transgressão à lei de Deus e de Cristo. Mas como parlamentar profético de Deus, eu fui escolhido pelo Senhor. Portanto, o que deve fazer a nação e a população, o povo manauara, né? A partir deste momento em que podem me ver ou ouvir de viva voz a imutável palavra de Jerusalém por meu intermédio, agora em nossos dias, o que deve fazer? Se não fazer como fez o povo, o rei ou o presidente da antiga Nínive ou Nínive, histórica, geográfica ou territorial, vocês desta Nínive ou Nínive profética ou espiritual devem fazer o mesmo. Né? Ou seja, tomar a lei de Sião, o selo do Deus vivo em suas vidas. Todos vós devem receber, aceitar e confessar a si e ao próximo, porque seremos, por toda a eternidade, esta última casa da eterna glória do Senhor. Então todas as nações serão subjugadas, né, por esta nova e eterna nação profética de Sião. Todos estarão. Não foi assim no passado com Israel? Né? Se Deus era com Israel, então todas as nações deveriam ser subjugadas. Todas as nações, línguas, povos e tribos no passado, antes do Senhor dar carta de divórcio para sempre a toda a nação pecaminosa de Israel, antes disso, todo mundo estava abaixo de Israel. Se Deus, né, constituiu ou tinha Israel como cabeça, como profeta, como Cristo, as demais nações, línguas, povos e tribos, tudo deveriam ser controladas ou ensinadas corretamente por Israel. Israel perdeu essa primogenitura. Israel perdeu a vinha do Senhor. E agora nós deveremos ser, né, o primeiro, a primícia de Deus em tudo. E todas as demais nações, línguas, povos e tribos vão ter que, se é que eu posso dizer, como eu vou falar agora, vão ter que se ajoelhar aos pés de Sião. Vão ter que se ajoelhar, né, aos pés do Brasil. O Brasil, a nação e o povo brasileiro, né, o território, o novo e eterno território do Senhor, terá o controle absoluto. Terá controle absoluto de todas as demais nações, línguas, povos e tribos. Não foi assim com Israel no passado, antes de Israel cair, antes do Senhor dar carta de divórcio para sempre a toda a nação pecaminosa de Israel? Ninguém se metia com Israel. Deus dava vitória. Até no dia que esse servo inútil caiu. Até no dia que esse servo da apostasia ou da anomia, do desprezo à eterna lei de Deus caiu, e assim Israel caiu para nunca mais ser levantado. Quem deve ser levantado é nós agora. E todas as nações, línguas, povos e tribos de toda a terra vão ter que se submeter a Deus por nosso meio. Então, se os teus ouvidos nunca tinham ouvido algo semelhante, chegou agora é a nossa vez. Agora é a nossa vez. Né? O que aconteceu com Israel no passado,
né? Dependendo de vocês agora em nossos dias, até o dia 28 de março, quando ocorrerá a Páscoa restaurada do Senhor, né? Se todas as nações foram subjugadas ou viviam abaixo de Israel, porque Deus era sobre Israel, então ninguém se metia com Israel, né? Mas a partir do momento que Deus deu carta de divórcio para sempre, porque Israel rejeitou ou desprezou toda a lei de Deus, né? Israel se tornou um deles. Israel, que era judeu, né, se tornou em gentil. Israel se tornou em gentil, né? E agora está sendo controlado e dominado pelo espírito do diabo e de Satanás, através dessa igreja judaica, a mulher, a igreja prostituta ou divorciada de Deus, sentada ou montada em cima da ONU, o grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres. O grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, né? E portanto, se Israel foi profeta e todas as demais nações, línguas, povos e tribos era subjugados, né, por Israel, agora é a nossa vez. Então, a vitória é certa. A vitória já está garantida, né? Assim como Deus dava vitória para Israel no passado, né? Essa vitória, a nossa vitória já está garantida, mas a conquista não. E a conquista virá dessa forma. Se hoje mesmo, dia 24 de março de 2021, o povo manauara, porque esta guerra santa, esta batalha sagrada começa por onde Deus determinou em nossos dias. Em nossos dias. Então, se hoje mesmo, dia 24 de março de 2021, a nação e a população manauara, amazonense e brasileira, né, souber de todas estas revelações dos mistérios ou segredos de Deus por meu intermédio a todos vós, então, amanhã mesmo, né, todo este povo brasileiro, se não todos, porque haverá os anticristos. Os anticristos ou os falsos profetas, né, a serviço do diabo por meio deste filho da perdição, da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, né? Haverá alguns anticristos, né, e falsos profetas da religião e da política que não vai aceitar, não vai confessar e nem receber. Por quê? Porque o diabo, através dele, já sabe, né, que toda essa orgia religiosa ou política, isso já é chegado o seu fim por toda a eternidade. Então, se não todos, porque somos mais de 210 milhões, mais de 200 milhões de pessoas, né? Assim como o presidente Bolsonaro tem o seu rebanho, né, os bolsonaristas, assim como o PT ou o Lula molusco de Satanás, o Lula tem o seu rebanho, assim como a Igreja Católica também tem o seu rebanho, assim como as igrejas evangélicas, e todas elas são filhas da grande prostituta de Jerusalém, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Eu digo isso porque fora a Igreja Católica, todas as outras igrejas supostamente evangélicas ou religiosas são filhas da igreja judaica de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Sabe por quê? Porque todas elas carregam na mente, na consciência, na memória e nas mãos carrega a bandeira de Israel, carrega a bandeira de Jerusalém. Então elas não são filhas do Vaticano. Se fossem filhos da Igreja Católica ou do Vaticano ou de Roma, certamente carregariam a bandeira do Vaticano. Mas elas não carregam a bandeira do Vaticano, elas não carregam a bandeira de Roma. Elas carregam a bandeira de Jerusalém ou de Israel, a mulher covarde,
né? A igreja assassina, terrorista e sanguinária, a mulher ou a igreja divorciada de Deus. Ou seja, além da bandeira de Israel, né? Além da bandeira de Jerusalém, nas mãos, né? Do mundo inteiro, depois da igreja judaica de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, a humanidade inteira também carrega ainda aquele sacerdócio temporal ou temporário no que diz respeito ao roubo e à usurpação, aos dízimos e ofertas por um sacerdócio já revogado ou feito extinto para sempre, como foi o sacerdócio levita. Então vocês são filhas ou a imagem de Jerusalém e não do Vaticano, pelo simples fato de que vocês não carregam o ensinamento da Igreja Católica. Vocês não carregam em suas mãos ou em suas mentes, na mente carregam a transgressão à lei dos 10 mandamentos. Todo mundo permanece em pecado. Por quê? Porque são transgressores da lei dos 10 mandamentos. E nas mãos vocês estão carregando a bandeira de Israel. Na mão, né? Ou nas paredes dos templos do diabo, nas paredes, nos muros das sinagogas de Satanás, semelhante ao antigo templo de Salomão, lá em Jerusalém. Ezequiel 8, o Senhor explica muito bem. Filho do homem, vou te mostrar abominações maiores. Vê nas paredes do templo, aí está as imagens do diabo. Nos dias de hoje não é diferente. As sinagogazinhas de merda das igrejas religiosas, evangélicas ou católicas e etc., estão lá com a bandeira de Israel, a marca do diabo, o sinal, a imagem do diabo é essa bandeira de Israel, a bandeira de Jerusalém. E dentro destes templos ou sinagogas de Satanás, do mesmo jeito que aconteceu no templo de Salomão, lá em Jerusalém, antes da sua destruição eterna, porque o vivo templo do Senhor em nossos dias é Cristo. Diga-se Cristo Jesus, além Emanuel, sinônimo de Cristo Jesus. Sião, eu sou o último Adão, o último profeta de Deus. E a nova cidade eterna de Jesus, além, deve ser construída, né? Este novo e eterno templo de Jesus, além, deve ser construído literalmente no meio da terra, em Roraima, Brasil eterno, espiritual, profético, Monte de Sião. Né? Portanto, o que vocês estão fazendo em nossos dias é tudo quanto a casa de Israel, o povo de Israel, né, fez com o trono de Deus, fez conforme fez o diabo, o espírito da mentira e do engano, por meio desse filho da perdição, da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Portanto, vocês da nação e da população brasileira, né, deve agora em nossos dias pressionar ao presidente, porque se ele assinou a lei de proteção a gatos e cachorros, por que ele não pode aprovar ou sancionar a lei de Sião para a proteção divina de todos? Porque é na lei de Sião, o selo do Deus vivo, por meio intermédio, que está a cura. Toda a cura está na lei de Sião, o selo do Deus vivo. Mediante a prática fiel, sincera e verdadeira, na santificação e na purificação do pecado, conforme a lei de Sião, o selo do Deus vivo, está a cura em definitivo contra esta pandemia, contra este covarde 19, 2020 e 2021. Então, se vocês não tomarem uma atitude daqui para o dia 28, né, em fazer com que o presidente venha sancionar ou aprovar a lei de Sião, o selo do Deus vivo, né? Porque somente com a aprovação e sancionar da lei de Sião, o selo do Deus vivo, deve ocorrer de imediato um novo plebiscito com 3 opções de escolha. E se assim vocês não fizerem, conforme as estatísticas ou informações, né, o Brasil está sendo rejeitado por todas as demais nações, né? Não só o Brasil, parece que o Brasil
é a Inglaterra, o Reino Unido e tem mais mas o Brasil é pior. Mas vocês sabem o porquê o Brasil está sendo rejeitado ou porquê a pandemia aqui está sendo pior? Porque vocês continuam rejeitando o Espírito de Deus por meu intermédio. Porque vocês continuam na transgressão à lei de Deus. Porque vocês não querem temer, obedecer ou respeitar a lei e a palavra de Deus por meu intermédio. Então, se vocês não tomarem uma atitude, vai piorar mais ainda para a nação, o povo e o território brasileiro, né? Muita gente, eu creio que muita gente está morrendo em maior quantidade, já é pela fome. Já é pela fome. E por quê? Porque vocês não querem obedecer o selo de Deus por meu intermédio, porque é no selo de Deus que está a cura em definitivo e eterna contra o covarde 19/20/2001. Né? Toda a cura em definitivo está na prática fiel, sincera e verdadeira da santificação e da purificação do pecado ou do pecador, conforme a lei de Sião. Por essa razão, a nação e a população brasileira devem tomar uma atitude em definitivo, né? No máximo até o dia 28. No máximo até o dia 28, para que tudo seja restaurado e a cura do Senhor venha para o Brasil. Será que quando esta cura, quando a salvação chegar para o Brasil inteiro, para todo o território brasileiro, então as outras nações vão aprender a respeitar quem tem o Espírito de Deus em nossos dias. Porque se aconteceu no passado de todos serem subjugados, né, por Israel, porque Deus era com Israel, Israel perdeu a primogenitura, Israel perdeu a vinha do Senhor. Agora é a nossa vez. Só que a nossa vez será por toda a eternidade. No entanto, depende da conquista do povo brasileiro. Como? Ponto de interrogação. Fazendo a obediência à lei e à palavra do Senhor por meu intermédio, né? Promovendo ou ainda praticando, né? Praticando esse dever, se não cívico, mas profético, né? Promovendo em todo o Brasil, promovendo, né? Que o presidente venha com urgência e diligência assinar, reconhecer ou ainda confessar a si e ao próximo, né? Sancionando e aprovando a lei de Sião, o selo do Deus vivo, para que todas as nações, línguas, povos e tribos venha saber por toda a eternidade, né? Agora não será mais um sacerdócio temporário, não. O Brasil, ou ainda Sião, receberá um sacerdócio eterno. E daí, todas as nações, línguas, povos e tribos, né, venha reconhecer, venha aceitar, venha receber também o selo de Deus por nosso intermédio. Porque todas as nações, línguas, povos e tribos, depois que o presidente Jair Bolsonaro fizer esta prática, este dever, se não cívico, mas profético, espiritual de Deus por meu intermédio, através de toda a nação e a população brasileira, não tem mais para ninguém, não terá mais para ninguém. As demais nações, línguas, povos e tribos de toda a terra terão que ser sujeito a este servo de Deus, servo sacerdote de Deus por toda a eternidade, a nação, o povo e todo o território brasileiro, porque haveremos de trocar toda a velha criatura Brasil para o novo e eterno monte de Sião, o santo trono e o eterno monte sagrado do Senhor, agora em nossos dias. Glória a Deus uma vez mais, né? Glória a Deus por toda a eternidade, né? A bola da vez é a nação e a população manauara, amazonense e brasileira. Então, procurem com urgência e grande diligência, né? Chamar a atenção do presidente, né? E se possível, e tudo é possível ao que crer, né? Me levarem, né, à presença do presidente, né, para que eu exponha todo esse projeto de Deus por meu intermédio ao mesmo,
né? E assim ele deve aprovar, sancionar com urgência, junto ao Senado e ao Congresso, a lei de ser um selo do Deus vivo. E à medida que for aprovado, todos já estarão sabendo que deve se promover, né, novamente um novo plebiscito com 3 opções de escolhas, porque aí estará nas mãos do povo, estará na consciência do povo brasileiro fazer a definitiva e eterna mudança para sempre.